Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos novamente para que a gente possa começar hoje um novo módulo. Bom, e esse novo módulo ele vai falar sobre a refração luminosa, tá? E as suas aplicações, né? E as suas implicações também, tá ok? Então, hoje, a princípio, eu devo explicar para você, eu quero te explicar o que é a refração luminosa. Pessoal, refração luminosa, ela é um evento, é uma observação, é um acontecimento que ocorre quando a luz ela passa de um meio de propagação para outro meio de propagação. Então, por exemplo, vamos supor que a luz está se propagando no ar, né? E aí, do ar, essa luz, ao invés de se propagar agora no ar, ela chega ali numa superfície onde contém água. E aí essa luz ela passa, então, do ar para a água. Bom, e quando a gente verifica, quando isso ocorre, existem algumas implicações envolvidas aí, tá ok? A primeira delas, então, olha só, é definir o que é a refração. A refração é um evento, é um acontecimento que ocorre quando a luz ela muda de meio de propagação, tá? Então, a luz deixa de se propagar em um meio e atravessa para o outro meio. Bom, e o que ocorre quando isso acontece? Acontece que a luz ela muda de velocidade. Então, ela deixa de se propagar com uma determinada velocidade, né? Por exemplo, se for no vácuo 3 vezes 10 a 8. Quando ela passa do vácuo, por exemplo, para um outro meio, por exemplo, o ar, ela sofre uma pequena mudança ali na sua velocidade, tá ok? Do ar para a água, a mesma coisa, tá ok? E por conta dessa mudança de velocidade, o que a gente percebe? A gente percebe que a luz ela sofre um desvio. Então, se antes a luz ela se propagava dessa forma, ela pode se propagar agora dessa maneira ou de uma maneira, né, diferente daquela direção que ela estava anteriormente. Tá certo? E aí, onde que isso acontece no nosso dia a dia? Bom, em várias situações, né? Por exemplo, piscina rasa. Bom, você chega lá, né, naquele calor absurdo, aquela temperatura alta, e você fala, bom, vou tomar um banho de piscina, né? E aí você chega ali na beira da piscina, olha para a piscina e fala, pô, tá maneiro, essa piscina tá muito legal, né? A temperatura deve estar agradável, vai dar uma refrescada. E aí você observa a piscina, você fala, bom, eu não sei nadar, ainda assim, né? Eu vou observar, vou dar um mergulho. Por quê? Porque o fundo dessa piscina parece estar mais acima do que realmente é, ou seja, ela parece rasa. No entanto, quando você mergulha nessa piscina, o que acontece? Acontece de você perceber que a profundidade da piscina não era bem aquela que você anteriormente tinha observado. Bom, o que aconteceu então? Aconteceu que a gente percebeu que a piscina, a profundidade, o fundo da piscina estava mais acima, exatamente porque a luz sofreu um desvio quando passou da água para o ar e chegou até os nossos olhos. Então, esse fato, né, está associado exatamente à piscina rasa. Bom, um outro evento é num dia de temperatura muito alta, né? A gente observa ao longe o asfalto e o que a gente percebe? A gente percebe que o asfalto está molhado. E eu vou colocar aqui, né, entre aspas, o molhado, porque ele pode estar molhado? Pode, mas, bom, de acordo com essa situação que eu acabei de comentar com vocês, ele não estava molhado, né? Suponha o asfalto seco. Bom, e o que explica, então, essa percepção? O que ocorre, o que explica essa percepção é que, bom, uma vez que o asfalto está recebendo muita energia, esse asfalto está com a temperatura muito alta. Dessa forma, o asfalto ele aquece as camadas de ar que estão próximas ali. Quanto mais próximo ao asfalto, maior é a temperatura das camadas de ar. Dessa forma, conforme você vai tendo camadas de ar cada vez mais afastadas do asfalto, menor é a temperatura dessa camada de ar. Dessa maneira, o que se percebe é que a luz ela vai encontrando meios diferentes para se propagar. E conforme ela vai achando meios diferentes para se propagar, ela vai sofrendo desvios.
Bom, e aí o que acontece? Acontece que a luz ela tende a se encurvar, tá ok? Ou seja, ela chega, né? A gente não observa o asfalto, então parece que ali existe um espelho, ou seja, como se a luz não tivesse nem mesmo tocado o asfalto, ok? E isso ocorre por quê? Porque exatamente por conta da diferença de temperatura entre as camadas de ar acima ali do asfalto. Lembrando, quanto mais próximo ao asfalto, mais quente. Quanto mais longe do asfalto, mais fria, ok? E por esse motivo a gente percebe aquele desvio luminoso naquela região, tá legal? E aí, por muitas vezes, né, você observa ao longe, né, o asfalto quente tá longe assim, e aí você observa aquele asfalto e aí você percebe, por exemplo, como se tivesse um caminhão ali, né, de cabeça para baixo, digamos assim. E isso ocorre por quê? Porque existe ali o fenômeno que a gente chama de miragem, tá ok? O mesmo fenômeno observado por aquele sujeito que caminha no deserto, por exemplo, e aí, novamente, a mesma situação, né? O deserto, a areia, e a areia, né, a temperatura extremamente alta, o que ocorre? Essa areia aquece as camadas mais próximas a ela. Dessa forma, quanto mais longe estiver a camada de ar da areia, menor é a sua temperatura, mais fria ela é. Dessa forma, percebemos, novamente, ocorre o fenômeno no qual a luz ela sofre um desvio. E aí ocorre exatamente o fenômeno da miragem, tá ok? Bom, um mais simples de se observar, inclusive eu convido que você possa, após assistir esse vídeo, você possa ir, por exemplo, à sua cozinha, você pegue um copo de vidro, tá legal? De preferência aquele que é um vidro liso, tá? E aí o que você faz? Você enche ele de água, e no que você enche ele de água, você coloca uma colher. No que você coloca uma colher naquele copo cheio d'água, o que vai parecer? Vai parecer que a colher, ela tá o quê? Quebrada. Como? Dessa maneira, ó. Eu vou ver a colher descontinuada. Então, eu vou perceber que exatamente no ponto onde existe a superfície ali, a superfície da água, eu vou perceber que existe uma descontinuidade na colher. Bom, a gente quebrou a colher? Não, a gente não quebrou a colher. Isso significa que quando a luz passou de um meio, né, no caso da água, para o ar, o que percebeu, que a gente notou, foi uma diferença ali na sua velocidade, logo a luz sofrendo um desvio. Tá ok? E aí, o que ocorre é que o que define exatamente a relação, né, da velocidade da luz naquele meio em questão é o que a gente chama de índice de refração. E o índice de refração é o que eu vou explicar para você no próximo quadro. Bom, característica que eu quero comentar com você nesse momento é o chamado índice de refração, que a gente vai chamar o índice de refração de N, tá ok? Então, esse índice de refração que está aqui, né, exposto para você, é o seguinte, ela é uma razão, é um número, tá certo? Um número adimensional, ok? É apenas um número, como se fosse um coeficiente de proporcionalidade, tá certo? Então, este número nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio que a luz passou a se propagar, ok? Então, por exemplo, o índice de refração da água, 1,33, ou seja, quando fazemos o valor, a divisão, a razão entre o valor da velocidade da luz no vácuo com o valor da velocidade da luz na água, a gente determina aquele valor, tá ok? Então, dessa forma, a gente sabe que o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão, tá certo? Bom, e como eu disse anteriormente, o índice de refração depende apenas do meio no qual a luz ela se propaga, tá certo? Ok? Bom, como é que a gente faz o cálculo? Bom, dessa maneira aqui, ó. N é igual a C sobre V.
ok? Quem é o c? Lembrando, c é a velocidade da luz no vácuo. E eu quero chamar a sua atenção, eu coloquei aqui nesse OBS número 1, sobre a velocidade c. Remete logo, né, a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo, ela é chamada de velocidade limite. Por quê? Porque nenhum objeto é capaz de atingir essa velocidade. Então, nenhum objeto com massa, por maior que seja a energia que você vá fornecer para esse objeto não consegue atingir essa velocidade. Tá ok? Então, por ser a velocidade limite, qual é a velocidade limite? O valor da velocidade limite, velocidade da luz no vácuo, c é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, isso daqui é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Tá ok? Com muito boa aproximação. Tá certo? Bom, e aí, chamada a atenção disso daqui, você vê que essa velocidade, por ser a limite, é a maior possível, a velocidade da luz no vácuo, ela é maior, pode ser igual, à velocidade da luz no meio. Tá certo? Bom, como ela é maior ou igual, se a gente for avaliar essa expressão aqui, nós vamos ver que esse n, ele jamais será menor do que 1. Ele pode até ser igual, para o caso do v ser igual ao c. Tá? Mas, como c é sempre maior ou igual a v, esse n aqui, ele sempre será maior ou igual a 1. Tá ok? Então, isso é uma característica importante, tá certo? É do índice de refração que você tem que guardar no seu coração, tá certo? Bom, galera, para fechar nossa aula, a gente vai verificar um exemplo, tá certo? Sobre o índice de refração, tá ok? Como ele é calculado e, enfim, a abordagem em um exercício sobre o índice de refração. Vamos lá? A velocidade de propagação da luz em determinado líquido é 80% daquela verificada no vácuo. Então, de acordo com aquilo que a gente estava conversando anteriormente, a velocidade de propagação da luz no meio, nós chamamos de V, e V é igual a 80% da velocidade da luz no vácuo, que a gente chamou ali de C, tá certo? Dessa maneira, essa velocidade aqui, 80% de C, o que nos traz ao valor de 0,8 C. Então, essa aqui é a velocidade da luz nesse líquido em questão, tá ok? Bom, determine o índice de refração desse líquido. Bom, pessoal, o índice de refração, vamos lembrar, a gente calcula ele lembrando que ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, tá ok? Esse índice de refração será igual a C dividido por V, e lembrando que o V é 0,8C, ok? Então, lá está aquilo que a gente já tinha escrito aqui. Bom, com o C em cima e o C embaixo, a gente pode cancelar esses caras, de modo que vai ficar 1 dividido por 0,8. Bom, pessoal, 1 dividido por 0,8 é o mesmo que 1 sobre 8 sobre 10. Sempre que temos uma divisão onde um dos termos ali é uma fração, tem aquela velha frasezinha, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que traz para a gente que o índice de refração desse meio é 10 sobre 8. Ao realizarmos aquela operação, o índice de refração será de 1,25. Lembre-se, o índice de refração é uma medida adimensional. Eu mostro para você. Se nós temos aqui, por exemplo, a unidade metro por segundo, um exemplo, tá? Metro por segundo é a unidade aqui em cima, dividido por metro por segundo embaixo, nós vamos ver que nós podemos
cancelar essas unidades, de modo que ficará sem unidade, ou seja, mostro para você que o índice de refração é uma medida adimensional. Tranquilo? Bom, pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.